No outro culto, nós vimos lá em Marcos 9, um homem que, falando com Jesus, ele disse: Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. E eu comentei até com vocês que isso é uma incoerência. Como é que eu posso dizer que eu creio e ao mesmo tempo dizer que eu sou incrédulo? Mas ele também traz ali, fica evidente também, que embora crendo, algumas vezes o nosso cansaço vai nos trazer uma incredulidade. Mas, embora crendo, as tentativas que a gente vai fazendo, a própria esperança perdida, muitas vezes vai afetar a nossa fé. E o cansaço faz isso, a frustração faz isso, esperança perdida faz isso. Agora, tudo isso realmente traz um cansaço, um esgotamento para a nossa fé. Só não pode impedir a nossa fé. Realmente, ele estava dizendo: eu creio, mas a minha fé é imperfeita. Porque há tanto tempo que eu venho lutando com essa situação e eu não estou conseguindo resolver. Eu já não consigo mais acreditar. Será que dessa vez vai dar certo? Será que essa tentativa agora vai dar certo? Era isso que ele estava dizendo. Mas ao mesmo tempo, ele continuava buscando a solução. Ele continuava buscando a cura, ele continuava buscando a libertação, ele continuava buscando a restauração da sua casa, da sua família. O esgotamento, a esperança, a frustração, tudo isso muitas vezes vai nos trazer um esgotamento da nossa fé. Só que ela não pode nos impedir de continuar buscando, caminhando. Então, pensando em Marcos 9, Deus colocou hoje, uma palavra no meu coração. É tempo de confiar mais na solução de Deus, porque Ele continua sendo Deus. Amém? Efésios 2, verso 3 vai dizer: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Lá no verso 4 vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí vai completar dizendo: pela graça sois salvos. Nos deu, lá no verso 1 do capítulo 2 de Efésios, diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. E é interessante, quando Paulo fala algumas coisas, a primeira coisa que a gente pensa é que isso não se encaixa tanto na nossa vida. Porque aqui ele está falando de gente morta, ele está falando de pecadores, ele está falando de delito. Cara, isso não é para mim. Parece que ele está falando de um criminoso, parece que ele está falando de um drogado. Agora, interessante, nós procurar entender o que Paulo está nos dizendo aqui. O que ele está dizendo, na verdade, é o seguinte: antes nós vivíamos dessa seguinte forma. Nós vivíamos fazendo o que a nossa natureza desejava, o que a nossa carne desejava. Nós andávamos fazendo o que os nossos pensamentos e as nossas vontades desejavam. É isso que ele está falando aqui. E aí, quando chega no verso 4, é fantástico. Ele chega no verso 4 e ali tem uma reviravolta. Então ele diz assim: antes nós vivíamos dessa forma, fazendo somente aquilo que realmente nos interessava. Ou seja, olha, eu até creio em Deus, até sei que Ele existe, mas esse Deus que nós dizíamos crer, realmente não participava do nosso dia a dia. Nós estávamos afastados. O que importa para nós? O que importava para nós?
o nosso futuro, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, o nosso pensamento, os nossos destinos, as decisões que nós tínhamos que tomar. É isso daí. É isso que Paulo está falando. Dentro daquela questão toda, parece até que ele está falando de um criminoso perigoso. Na verdade, não. É isso que ele está dizendo aqui. Nós vivíamos dessa forma, fazendo o que a nossa natureza desejava, seguindo as nossas próprias vontades e os nossos próprios pensamentos. Parece que ele está falando de um perigoso, mas na verdade não, ele está falando de nós. Aí quando chega no verso 4, ali tem uma reviravolta que é fantástica. Começa assim: mas Deus, vírgula, que é rico em misericórdia, vírgula, e nos ama com um grande amor, vírgula, mesmo quando estávamos mortos, vírgula, Ele nos deu vida. Agora, por que tem uma reviravolta aqui? E aí vamos buscar na questão lá do português, né? Pessoas aí que estudam português, que estão na escola. Nesse contexto aqui, o termo mas, né? Quem está na escola sabe, se trata de uma conjunção adversativa. Cristo, eu sei que tu é o cara do português, né? Quase que não me deixou falar, ele levantou a mão ali, ele disse, eu já sei, eu sei que tu sabe, só deixa eu falar aqui. É uma conjunção adversativa. O Cristo sabe que uma conjunção adversativa, qual é a importância dela? É trazer uma oposição a uma ideia. É uma mudança de direção. É como se eu dissesse assim: olha, eu estava perdido, mas eu fui resgatado. Ou seja, eu estava indo, mas eu voltei. Pastor, o que tem a ver esse negócio de português? Porque isso aqui tem tudo a ver dentro do contexto do que Paulo está nos dizendo aqui. É uma reviravolta. Olha, vocês estavam perdidos, vocês estavam mortos, vocês não eram dignos, vocês nem queriam saber de Deus, vocês não estavam desejando Deus, não estavam buscando Deus, mas Ele deu vida para vocês. Ou seja, Ele mudou a direção de vocês, Ele mudou essa situação. E aí também vai dizer que mesmo quando vocês estavam mortos. Que conversa é essa de estar morto? Só que dentro desse contexto, Paulo não está falando da questão de morrer no sentido parar de respirar. Ele está falando aqui de uma morte espiritual. Ele está falando aqui de pessoas que até poderiam dizer que têm fé, que até poderiam crer, e eu não vou entrar nesse mérito de julgar a fé de ninguém, mas também não sentiam a necessidade, não sentiam o que é a necessidade de estar na presença de Deus dia a dia. Não basta dizer que tem fé, não basta dizer que crê, é preciso dia a dia realmente amadurecer aquele relacionamento, de manhã, de tarde, de noite, estar buscando a Deus, estar buscando o seu Espírito. Então, na verdade, as pessoas viviam, e muitos vivem, sem perceber a necessidade de estabelecer essa presença. A necessidade, quem sabe, de estar dentro de uma igreja cultuando, mas também de, quem sabe, de estar cultuando dentro da cozinha, muitas vezes. De estar cultuando dentro do carro, muitas vezes. Quantas vezes o Senhor já falou comigo nesses 30 e poucos anos, quando eu estava trabalhando? Eu estava trabalhando e o Espírito estava me ministrando. Tenho lembranças maravilhosas lá de Camaquã, quando trabalhava lá na Nestlé, também aqui em Pelotas, aqui, quantas vezes o diácono Walter ele cansou de me ver, né, conversando, parecia que eu estava conversando sozinho. O que ele está... Isso aí o quê? É um estabelecimento diário de relacionamento. Mas quando a pessoa ela não consegue entender essa necessidade, quando ela não consegue perceber essa necessidade, então ela está ali afastada da presença de Deus, e esse afastamento da presença de Deus é considerado o quê?
Morte espiritual. Morte espiritual. Né? A pessoa, ela tem fé, ela crê, mas no seu dia a dia, na sua conduta, na sua prática, né? Ela está afastada de Deus. E, infelizmente, é possível uma pessoa estar morta espiritualmente, mesmo frequentando uma igreja. Quando eu era mais jovem, lá 30 anos atrás, 34 anos atrás, eu fui muito claro com Deus, vocês sabem disso. Eu disse: Deus, eu não te conheço e para mim não importa se tu existe ou não. Eu fui muito claro, fui muito honesto com Deus. E foi naquela noite que eu aceitei Jesus. Então, na verdade, o que acontece? Eu não desejava a presença dEle. Eu não queria o relacionamento com Ele. Eu estava morto espiritualmente. Mas mesmo assim, Ele decidiu me aceitar. Mesmo assim, Ele decidiu me aproximar dEle. Não porque eu era legal. Porque às vezes as pessoas dizem assim: olha, eu sou legal, eu sou trabalhador, eu não faço mal para ninguém, né? Não faço mal para ninguém. Só que Paulo termina a ideia, ele encerra a ideia ali naquele parágrafo da carta, ele encerra dizendo assim: Ele deu vida para vocês, e foi pela graça. Ou seja, não foi porque eu era legalzinho, e na época eu não era, e não sou. Mas às vezes as pessoas podem dizer: olha, é que eu não faço mal para ninguém, eu podendo ajudar, eu ajudo, eu não sei o quê. Não é que ele me achou, tu é uma pessoa do bem. Eu estou vendo aqui, dentro daquela casa, eu estou vendo uma pessoa do bem, eu vou dar uma chance para ele. Não. Paulo está dizendo que nós fomos alcançados por Cristo por causa da sua misericórdia, por causa da graça. O que é graça? Todo mundo fala graça. O que é graça? Graça é isso, é tu dizer para Deus que tu não está nem aí para Ele, e mesmo assim Ele decide mudar a tua vida, mesmo assim Ele decide te alcançar. Graça é tu fazer tudo o que tu pode de errado, quem sabe, e mesmo assim Ele vai lá e te perdoa e começa a mudar a tua vida. Tu merecia? Claro que não. Então Cristo fez isso conosco. Isso é graça. É quando Ele te dá algo que tu não merecia. Toda vez que vocês ouvirem falar sobre graça, é isso, é o favor que Deus fez e que tu não merecia. Eu não merecia estar aqui, aliás, eu não merecia nem estar vivo. Se eu hoje estou vivo, é graça. Se hoje eu tenho família, é graça. Se hoje eu tenho emprego, é graça. Tudo é graça. Porque enquanto era eu, nos meus caminhos, na minha vontade, nos desejos da minha carne, eu botei tudo fora. E é assim que a gente age. A gente age segundo as nossas próprias vontades e os nossos próprios pensamentos. Mas Paulo está dizendo: Deus nos deu vida, pela graça sois salvos, por causa daquele amor que tu não queria. Eu não queria o amor dele, eu não estava nem aí para o amor dele, eu não queria, Daniel, mas mesmo assim ele deu. Que interessante isso. Interessante, se uma pessoa te rejeita, dificilmente tu volta a dar uma outra oportunidade, né? Mas com Cristo é assim. Significa que nós vivíamos guiados pela nossa própria vontade, nossos próprios pensamentos, mas Deus não nos deixou assim. Ele abriu os nossos olhos, Ele nos acordou e Ele nos trouxe para uma nova realidade. Ele não nos deixou, né? Ele nos trouxe para perto dEle. Agora, interessante, como eu já falei, Ele não está aqui falando de criminosos perigosos, Ele está falando aqui de pessoas normais. Ele está falando aqui de trabalhadores, Ele está falando aqui de chefes de família, Ele está falando aqui de pais, mães, esposos, esposas, filhos.
Ele está falando aqui de pessoas normais. Paulo, ele está falando de pessoas como nós, que muitas vezes estamos vivendo segundo o nosso próprio pensamento. Estamos ainda, embora quem sabe dentro de uma igreja, mas nós estamos ainda vivendo conforme a nossa própria vontade. Estamos sendo guiados pela nossa ansiedade, estamos sendo guiados, quem sabe, por sentimentos do passado, frustrações, sentimento de incapacidade. Muitos anos eu tive sentimento de incapacidade. Eu sempre me achava muito menor que os outros, e isso tem a ver, isso vem de um contexto familiar. Esse meu sentimento vinha de um contexto de tratamento de pai e filho, questão paterna. Né? Questão paterna, então eu trazia isso também. Então essas coisas vão nos guiando. Paulo está falando de pessoas que nem nós, que viviam pensando, seguindo a sua vida conforme a sua orientação, pensando na sua casa, pensando na sua família, e que estávamos, e muitos ainda estão, naturalmente afastados de Deus, porque estão vivendo conforme a sua própria orientação. Estão vivendo, são honestos, são trabalhadores, são pessoas do bem, como muitos dizem, são gente boa, mas estão afastados, estão distantes de Deus. Agora, o que tudo isso tem a ver com Marcos 9? Por que eu comecei falando, relembrando Marcos 9? Porque ali tinha uma pessoa também, que era um camarada, que era um trabalhador, quem sabe. Era uma pessoa, né, pelo cuidado ali, porque que ele tinha com seu filho, dá para ver que era um pai responsável. Não era um ateu, era um cara que tinha fé, um cara que buscava. Né? Então, ele não era ali um marginal, ele não era um delinquente. Né? Ele era uma pessoa preocupada, muito semelhante a todos nós. Muito semelhante a todos nós. Agora, é isso que Paulo traz, essa questão de Efésios com Marcos 9, né, que eu trago também nessa noite. Nós somos muito semelhantes àquele homem, também trabalhadores, zelosos na sua casa, zelosos, né, preocupados em pagar suas contas, né, mas naturalmente, muitas vezes, afastados de Deus. Paulo não está falando aqui de pessoas que são delinquentes, que são ateus, não, né? São pessoas como nós aí todos os dias, lutando, batalhando, pagando conta, tentando controlar todas as situações. Agora, Marcos 9 nos mostra que tem coisas que nós não vamos conseguir controlar. Marcos 9 está nos mostrando que tem situações que, por mais que tu queira, tu não vai conseguir resolver. Dia após dia, o ser humano, nós, nos nossos dias ali, nós, dia após dia, a gente tem enfrentado desafios que são cada vez maiores do que nós. Nós vamos enfrentando desafios, nós vamos sendo confrontados com situações que são muito maiores do que nós, situações que a gente não consegue resolver. E isso é interessante, porque Paulo diz: olha, vocês estavam vivendo segundo a mentalidade de vocês, o desejo de vocês. Vocês estavam vivendo na situação de controlar a vida de vocês, de controlar o destino de vocês. Só que aí daqui a pouco tu te confronta com situações que são muito maiores do que tu, e que tu não consegue controlar, e que tu não consegue. O ser humano, ele é impactado, ele começa a perceber a sua fragilidade quando chega o final do mês. Quando chega o final do mês e a grana que sobrou não paga as contas, e ele não tem como fazer, ele não tem como resolver. Isso vai trazendo uma ansiedade. Ali ele percebe como ele é frágil, como ele não consegue resolver tudo.
O ser humano, ele começa a perceber a sua fragilidade quando chega um laudo médico, quando chega um resultado negativo de um exame, e ele não tem o que fazer, não tem como resolver, está fora das mãos dele, está fora do controle dele, e a ansiedade vem porque isso está fora do meu controle, isso está fora eu não consigo controlar essa situação, mas também eu ainda não me coloquei na dependência de Deus, que poderia resolver. Então a ansiedade é isso, são situações que te afrontam, que saem do teu controle, e tu não está na dependência de Deus, que poderia te trazer o alívio, te trazer o descanso e a certeza do operar sobrenatural de Deus. Por isso que a ansiedade vem crescendo, porque cada vez mais as pessoas estão focadas em si mesmas. Cada vez mais as pessoas tentam estar no controle das suas vidas, controlar situações, e cada vez mais elas se sentem carentes e incapazes de mudar a situação. E é complicado, já pensou, quando chega para ti uma situação que tu diz assim: e agora, o que eu faço? Eu não consigo reverter isso, por mais que eu queira o controle, eu não consigo reverter isso. Quando chega um resultado que tu não esperava de um exame, e tu diz: meu Deus, e agora? Eu não consigo, eu estou acostumado a resolver, eu estou acostumado a fazer, mas isso saiu das minhas mãos, eu não consigo. E aí a pessoa ainda também não se colocou na dependência de Deus, né? Quem sabe é uma situação de saúde, mas também quem sabe é uma questão no casamento, né? Uma questão de depressão. Mágoas do passado vão trazendo ansiedade, sentimento de incapacidade, derrota, né? Uma timidez. Tem pessoas que são extremamente tímidas, e isso também vai trazendo uma ansiedade. Mas Marcos 9 nos mostra, né, que nós somos realmente limitados, que nós nem sempre vamos conseguir controlar todas as coisas. Mas aí chega Efésios, que nos mostra, que nos diz que mesmo quando nós estávamos mortos, é isso que Paulo está dizendo, mesmo quando nós estávamos mortos, o Senhor nos levantou. Que interessante isso. Mesmo quando nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Amém? Significa que quando nós estávamos no nosso limite, olha que interessante o que Paulo está dizendo. Quando nós estávamos no nosso limite, Deus entrou com poder. Quando nós já estávamos sem força, havia ainda poder em Deus. Mas para isso também nós precisamos estar na dependência de Deus. As pessoas, muitas pessoas, sabe, elas se levantam, elas acordam e levantam pela manhã, mas na verdade tem um vazio dentro delas, e elas passam o dia sobrevivendo. Elas têm tudo, muitas vezes a pessoa tem tudo, mas ela traz um vazio dentro dela, que ela, se tu perguntar, ela não vai saber responder. Ela traz um vazio. E quando tu está nesse modo de vida, tu não está vivendo, tu está sobrevivendo. Tu ligou o modo sobrevivência. Tu ligou o modo sobrevivência. Agora, Efésios 2 nos traz essa mensagem, sabe? Tu não precisa passar os teus dias, as tuas semanas, os teus anos. Quem sabe faz aniversário, mas realmente tu nunca tem aquela alegria, tu nunca tem. Por quê? Porque tu está no modo sobrevivência. Mas Efésios está dizendo aqui, ó, mas Deus, ou seja, existe uma outra vida, existe uma outra forma de viver, existe uma outra forma de tu passar os teus dias, de tu compartilhar com pessoas o teu dia. E quando nós recebemos, se nós estivermos dispostos e abertos a receber mais de Cristo, abertos
para esse encontro maior, sair do campo da fé apenas, sair apenas do campo do crer, mas realmente estivermos abertos a um relacionamento maior, nós temos então uma nova vida. E aquele que recebe uma nova vida, ele sai do modo sobrevivência. Ele sai do modo sobrevivência e ele entra no modo propósito. Aí tu começa a viver o propósito de Deus. O propósito de Deus. A graça nos levantou, ou seja, agora a tua vida, existe uma nova vida disponível que vai te sustentar, que vai te fortalecer e que vai te guiar. Interessante. Aí Cristo diz: eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. Não é uma vida de cansaço, não é uma vida de esgotamento emocional, não é uma vida de sobrevivência. Tomara acabar esse dia eu ir dormir, tomara, sempre a mesma coisa. O dia acaba e outro nasce, é sempre a mesma coisa. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Não é uma vida de desânimo, não é uma vida dominada pela ansiedade, pelo cansaço, pelo desgosto. Não. Então nós precisamos colocar, aí tirar o foco da nossa vontade, tirar o foco dos nossos pensamentos, tirar o foco do nosso controle e cada vez mais colocarmos a nossa esperança naquele que realmente pode fazer alguma coisa por nós. Não se trata de religião, não se trata de uma placa de igreja, mas se trata de Jesus Cristo. Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê realmente seja salvo. E essa promessa, muitas vezes, nós podemos pensar que é uma promessa espiritual. Não, mas é também para o mundo que nós vivemos, nosso dia, nossa casa. Seja salvo daquilo que estava realmente te apertando, daquela opressão, daquele problema que tu já vem trazendo muitas vezes, quem sabe desde a infância. Escuta, muitas vezes, igual Marcos 9, nós chegamos no nosso limite. Olha, eu creio, mas será que dessa vez vai dar certo? Eu creio, mas quer saber, eu já tentei tantas vezes que eu não sei. É quase que uma fé imperfeita. Todo mundo diz que a fé é perfeita. A fé que Deus nos dá, ela é perfeita. E a fé é dada por Deus. E ela é perfeita. Mas às vezes, por causa das situações que vão nos desafiando e vão nos confrontando, ela se torna imperfeita. Porque a fé perfeita é a convicção, é a certeza daquilo que ainda não existe, como se já existisse. Perfeito. O Senhor falou, está falado. Mas daqui a pouco, tu já cansou de esperar. Não é que Deus atrasa, Ele tem o seu tempo para tudo. Muitas vezes nós não estamos prontos ainda. Muitas vezes a solução não vai vir de onde nós estamos pensando. Não vai vir através da pessoa que nós estávamos esperando. E aí nós começamos a ficar cansados. Estou cansado de esperar. E isso é o quê? Uma fé imperfeita. Deus te odeia por isso? Não. É pecado isso? Não. São as limitações humanas. Agora o que nós temos que sair daqui pensando, sabendo, tendo a convicção, é que quando a nossa força, quando a nossa fé, quando a nossa capacidade chega no limite, o atuar dele começa. O poder de Deus, ele jamais chegará no limite. Nós podemos chegar no nosso limite, mas quando nós chegamos no nosso limite, a palavra diz: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Nós precisamos ter isso muito forte. Nós podemos chegar no nosso limite, mas Deus nunca chegará no dele.
significa que Jesus, ele sempre pode levantar aquilo que já parecia morto na nossa vida.